Olá, galera! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como realmente viver um milagre. Então já deixa seu like aqui, já se inscreva no canal que a gente vai começar. São passos simples que eu tenho certeza que falará ao seu coração. Bora pro vídeo. Esse vídeo é para você que está vivendo algo ou passando por algo à espera de uma resposta. Você está literalmente esperando talvez entrar em uma vaga diferente de emprego, você está esperando talvez entrar em alguma faculdade, você está esperando talvez passar em algum concurso, você está esperando talvez tantas coisas há bastante tempo, inclusive. E o que você está esperando, você sabe que precisa de uma pitadinha de milagre, que você sabe que precisa de uma pitadinha de Deus, você sabe que na verdade Ele é que está comandando totalmente essa situação e que você não pode fazer nada mais do que os seus braços podem alcançar. E justamente sobre isso, sobre esse vídeo que Jesus falou muito ao meu coração para dividir com vocês, eu tenho certeza que daqui você sairá com a fé mais fortalecida, daqui você sairá literalmente à espera e pronta para literalmente receber e viver o milagre. Deus diz para nós que tudo já foi feito, tudo já foi consolidado, Ele já nos deu tudo que a gente precisa para realmente viver o nosso propósito, para realmente viver o que a gente precisa viver aqui na Terra. E aí tá uma chave muito importante de como a gente viver o milagre. Os milagres são literalmente aqueles passos onde a nossa perna não pode alcançar jamais sozinha, onde a nossa mão não consegue chegar sozinha, onde a nossa inteligência, a nossa sabedoria não chegam, a não ser literalmente pela mão de Deus. A gente deve, e aqui a gente vai falar muito nesse vídeo sobre isso, fazer a nossa parte, mas até onde vai a nossa parte? Até onde vai a nossa mão sobre determinadas coisas? Até onde vai o nosso agir sobre uma situação que a gente espera e luta por mudança ou por renovação há tanto tempo? Importante salientar aqui para vocês que o milagre só pode vir da mão de Deus, como a gente já falou. Talvez você esteja querendo viver um milagre com suas próprias mãos. Isso não é viver um milagre, aqui está o primeiro ponto. Para que a gente realmente viva algo extraordinário na nossa vida, a gente precisa entender que nós somos um corpo, uma mente, um espírito, e vocês já sabem disso porque a gente já falou muitas vezes sobre isso aqui. E o milagre mora no nosso âmbito espiritual. Uma pessoa que não tem o espírito vivo nunca viverá o milagre. Tudo que vai viver sempre vai estar relacionado à força do seu braço, sempre vai estar relacionado a muito esforço, sempre vai estar relacionado a muito trabalho, sempre vai estar relacionado à exaustão. Porque quando a gente luta somente com as nossas mãos, esse é o resultado. A gente consegue atingir grandes coisas, mas nunca viver a nossa verdadeira essência. Então, o primeiro ponto para a gente conseguir viver um milagre é literalmente entender que somos seres espirituais e que viver um milagre não é sobre perder a nossa origem carnal e mental, não, muito pelo contrário. Viver um milagre literalmente é acender a chama que existe dentro de nós, no sentido de inteligência emocional, no sentido de cuidado físico e no sentido de mergulho de espírito. O mergulho de espírito traz isso, um cuidado integral, te traz vontade de viver. O mergulho de espírito te traz realmente significado para sua vida. Muitos de vocês talvez estão querendo viver um milagre, mas nunca entenderam que você é um ser espiritual e se você negligenciar isso, você nunca vai chegar no seu máximo. Você facilmente vai passar a sua vida inteira talvez angustiado, triste, talvez se sentindo impotente sobre diversas situações. Existe até um ponto que a nossa mão consegue alcançar, mais do que isso ela não alcança. E muitos de vocês talvez estejam literalmente nesse passo, tentando alcançar coisas que a sua mão jamais vai conseguir alcançar, a não ser um fortalecimento do seu lado espiritual, a não ser entender a sua origem, para quem você foi feito. Porque quando a gente fortalece o nosso lado espiritual, a gente realmente enaltece quem nós somos verdadeiramente. E isso dá força em todos os âmbitos da nossa vida. Então, o primeiro passo para você viver um milagre é entender que para viver um milagre, a sua mão jamais pode alcançar. Ou seja, se você está tentando alcançar com a sua mão, você não está vivendo um milagre, você está vivendo única e exclusivamente uma obra sua. E Deus diz na Bíblia que você pode viver assim. Se você quiser viver somente com a sua mão, você pode, mas nunca espere por viver algo extraordinário vivendo somente com a sua mão, porque a sua mão é totalmente limitada e ela existe, e lá existe um patamar de
limitação onde você não consegue ultrapassar. Então, primeiro passo, tire a sua mão. Segundo passo, e eu acredito que é um dos passos mais importantes. Para mim, o terceiro passo é o mais importante, mas o segundo passo fala sobre preparar para receber. Aqui está um ponto muito chave do milagre. A única coisa que você precisa para viver um verdadeiro milagre ou um verdadeiro sonho, um verdadeiro sonho que você tem no seu coração de conquistar alguma coisa, de viver literalmente entregue em espírito, de viver o seu propósito, de viver a sua missão, de lutar dia após dia com dignidade e felicidade de um filho, não com uma mão de escravidão, ou seja, de ser útil. Existe uma diferença muito grande entre você ser útil e entre você ser digno. Quando nós somos filhos e entendemos o nosso lado espiritual, nós entendemos que nós somos filhos. E nós sendo filhos, nós não trabalhamos com a força do nosso braço para nos tornarmos úteis, porque a utilidade vem de uma mentalidade de escravidão. Na verdade, e a dignidade vem de uma mentalidade de filho, de servo, ou seja, a maior preparação que você pode fazer, ou a única coisa que você precisa fazer para que o milagre se realize na sua vida, já que Deus já te deu a oportunidade de vivê-lo, porque Deus diz que Ele já nos concedeu tudo, a gente só precisa alcançar. O único meio da gente fazer isso é literalmente vivendo a nossa melhor versão. Nós precisamos nos preparar para viver o milagre. Então aqui eu quero falar algo muito importante com vocês, que é o seguinte: o que você está esperando? Você está esperando talvez um emprego diferente? Você está esperando entrar numa faculdade? Você está esperando viver uma conquista profissional, viver uma conquista dentro do seu relacionamento? Você está esperando conquistar uma família? O que você precisa para acessar esse milagre? Preparação. Você precisa se enxergar lá na frente e começar dia após dia perceber como você viveria se você já estivesse alcançando aquela vida. Quando você alinhar o seu padrão mental, o seu padrão físico e o seu padrão a nível de espírito para conquistar o que você deseja, o seu sonho vai vir na sua mão. Esse é o nosso único papel em realmente colocar a nossa mão para que a gente consiga alcançar o milagre que Jesus já nos deu, é nos preparar para isso. Então o desafio que eu quero fazer aqui para vocês é: o que você precisa fazer hoje para o seu âmbito físico, para o seu âmbito mental, para o seu âmbito espiritual? Como você viveria se você já estivesse alcançado? Isso é muito forte, porque eu lembro que na época, há 6 anos atrás, 7 anos e meio, 7 anos atrás, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu lembro que os últimos 3 meses antes de eu passar no vestibular, eu comecei a viver literalmente isso. Eu comecei a viver, cara, como eu viveria se eu já estivesse dentro da faculdade? Eu lembro que eu acordava e eu me arrumava como se eu fosse para a faculdade. Eu almoçava, eu me vestia, eu me sentia como se eu já fosse uma estudante de medicina. Isso levou 3 meses para eu conquistar a minha vaga. Obviamente que não é só isso, mas quando você entra numa nova frequência, quando você propositalmente se coloca numa maneira onde você já estivesse vivendo o seu sonho, as coisas parecem que se alinham de uma maneira extraordinária. Parece não, elas se alinham de uma maneira extraordinária e você passa a realmente viver até que o sonho de um dia para o outro, porque Jesus diz na Bíblia que Deus é como o ladrão da meia-noite. Quando você está realmente pronto, como aquelas virgens esperando com o candelabro aceso, quando você está realmente pronto para receber aquilo, quando você intencionalmente se preparou e vive aquilo, Jesus vem como o ladrão da meia-noite trazendo o seu milagre. Então, o que você precisa fazer hoje para a partir de amanhã mudar? Como seria a sua rotina se você já estivesse alcançado o sonho que você deseja alcançar? Como seria a sua rotina se você já tivesse chegado aonde você gostaria de chegar? Viva essa rotina como se já fosse. E você vai ver como o ladrão da meia-noite vai chegar para você e vai te trazer um milagre na sua mão. Eu poderia enumerar várias situações da minha vida que isso aconteceram e que vem acontecendo. E lembre-se, quanto maior o seu sonho, maior é o seu preparo. O terceiro ponto que é muito crucial para você permanecer vivendo o milagre é que geralmente quando a gente vive em outra frequência, a gente começa a querer falar muito sobre essa outra frequência. A gente começa a dividir com os nossos amigos, com as pessoas ao nosso redor. E essas pessoas, por não entenderem a nossa frequência, elas tendem a matar os nossos sonhos. Então o terceiro passo é:
se você não dividir com a pessoa pronta para receber o que você tem para ouvir, não divida com ninguém, porque isso faz com que você esmoreça a sua fé, faz com que você perca tudo que o inimigo quer, que é você perca a energia de viver realmente aquilo. Então, não divida seu sonho com pessoas que te colocam, que te diminuam a sua fé. A não ser que e se você talvez foi uma pessoa que falou coisa que não devia ter falado, que dividiu com alguém coisa que talvez não deveria ter dito, não se preocupe, porque Deus é um só e Ele realmente não muda de acordo com o que você fala ou deixa de falar. Mas o único papel em relação a isso não deixe que a sua fé diminua por ter contado, por ter talvez errado em falar alguma coisa a alguém, algum sonho a alguém. O único papel que você tem que fazer em relação a isso não deixe que a sua fé diminua, porque Deus nunca vai, você nunca vai parar de viver os planos de Deus só por conta do que você faz ou deixa de fazer, porque literalmente milagre não depende da sua mão. Então, a única coisa que pode roubar o seu milagre é você perder a sua fé e perder de caminhar os passos em direção àquilo. Então eu espero que você tenha literalmente guardado no seu coração esse vídeo e saiba que se você está passando por algum processo onde você espera uma resposta, onde você espera algo, essa resposta vai chegar. Assim como chegou inúmeras vezes para mim, assim como Deus fala inúmeras vezes ao coração. Permaneça ligado a Ele, permaneça ouvindo o que Ele diz. Mas Ana, eu não sei como ouvir a voz de Deus, eu não sei como Deus fala. Mergulhe na palavra, acompanhe pessoas que falam sobre isso e peça, ore, para que Jesus se revele ao seu coração. Você vai ver que Ele vai se revelar se você tiver paciência, você vai viver a fase mais extraordinária e a vida mais extraordinária que você poderia viver. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido. Se fez sentido, deixa um diamantezinho aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!